Aleluia, 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 aleluia. Bendizem ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros que fazem sua vontade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, presentes nesta matriz de São José, e que viestes pressurosos, apesar de ter sido comunicada a possibilidade desta missa de modo tão rápido, mesmo assim viestes com muito desejo de participar desta Santa Missa. Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham através das redes sociais, hoje celebramos com toda a Igreja os 3 arcanjos: São Miguel, príncipe da milícia celeste; São Gabriel, o que anunciou a notícia mais bela de todas: tu serás a mãe do Messias; e São Rafael. Cada um desses arcanjos possuem um nome, e este nome significam a sua função para nós. Aliás, todo nome tem uma força importantíssima. Por isso, no nosso batismo, o sacerdote perguntou: que nome escolheste para o vosso filho? O nome indica a missão de alguém. Pedro, antes de chamar-se Pedro, era Simão. E Cristo mudou o seu nome para Pedro, Cefas, que significa pedra, para que ele fosse a pedra fundamental sobre a qual se construiria a Igreja de Cristo. Assim sendo, eu gostaria de propor a nossa meditação
uma explicação dos nomes dos arcanjos. O primeiro, São Miguel. Seu nome significa quem como Deus. Quem é igual a Deus? Nós, após o pecado original, cada um de nós carrega as consequências do pecado original. Cada um de nós carrega no próprio coração alguns sinais espalhados em toda a humanidade, desde que Adão e Eva pecaram porque quiseram se colocar no lugar de Deus. E aquilo que nós carregamos como consequência deste pecado é exatamente isto: querer ser iguais a Deus. Este gerou o pecado original, este desejo gerou o pecado original e continua nos inclinando para o mal. E para nós hoje, São Miguel nos diz: quem como Deus? Deixemos Deus reinar, não teimamos, não queiramos teimar em ser o Deus da própria vida, sabedores do bem e do mal, capazes de dizer o que é certo e o que é errado. Sejamos obedientes, nos coloquemos sob a ação de Deus e não sobre sua ação. A primeira leitura de hoje, retirada da profecia de Daniel, nos mostra a grandeza de Deus. É uma teofania, é uma apresentação do que é Deus, com palavras humanas, mas que revelam o que Deus é em sua essência. E a este Deus servem milhares de milhares e milhões de milhões. São os santos anjos. E nós precisamos servir a Deus e não fazer com que Deus nos sirva. Às vezes a nossa oração não é para que a nossa vontade se realize de acordo com a vontade de Deus, mas é para que Deus faça a nossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A verdadeira oração não é para forçar a Deus fazer uma coisa que eu quero. A verdadeira oração é para guiar o meu coração ao encontro, não de encontro, ao encontro da vontade de Deus. Submissão a Deus. Nós não criamos o mundo. Portanto, nós não devemos dizer como o mundo deve ser, como o mundo deve agir. Deus criou o mundo e, portanto, Ele é o sustentáculo de toda a ação moral do mundo. Em outras palavras, é Deus quem deve dizer como as coisas devem existir, e não nós, com a nossa soberba. Quem como Deus? São Gabriel, força de Deus. Uma das experiências mais bonitas de São Paulo, apóstolo, foi compreender que em sua fraqueza realiza-se, manifesta-se, se evidencia a força de Deus. Não queiramos nós ser os fortes. Por outro lado, não devemos ter medo, não temamos as nossas fraquezas, porque são através delas que a força de Deus haverá de se manifestar. Não temamos as nossas fragilidades, é através dela que o mundo irá ver que a ação não é nossa, mas que a ação é de Deus. Força de Deus. Quantas pessoas com muita sinceridade, com muita boa vontade, com muita consciência
da própria pequenez, da própria miséria, tem o seguinte raciocínio: eu não posso ser missionário, eu não posso estar à frente de uma ação evangelizadora da igreja, porque eu sou tão frágil, eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno. Como é que eu posso distribuir a comunhão aos meus irmãos? Como é que eu posso fazer leitura? Como é que eu posso ser padre? É através da nossa fraqueza que Deus manifesta a sua força. Se nós não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em sua força, em sua ação, em sua misericórdia, em sua bondade. O verdadeiro cristão não é aquele que se sente sem pecado. O verdadeiro cristão e o cristão que faz bem à igreja e ao mundo não é aquele que é super-homem, que é forte. A igreja não é a Liga das Nações. A igreja é a comunidade dos fracos, que fortalecidos pela palavra e pela Eucaristia, dão ao mundo o testemunho da força de Deus. São Gabriel nos ensina a confiar em Deus e não nas nossas forças. Os nossos projetos, a nossa vida espiritual, vamos confiar a Deus. Vamos entregar para que a força de Deus se manifeste. E por último, São Rafael, Deus cura. O mundo precisa de cura. Estamos num tempo de pandemia, um tempo onde a doença está assustando tantos. Mas existem doenças espirituais que nós não tratamos, que nós não cuidamos, e ela vai se desenvolvendo na nossa alma ao ponto de matar a nossa vida espiritual. Talvez, se nós tivéssemos a graça de ver a vida espiritual do mundo atualmente, talvez nós veríamos quase que uma cena de filme de terror. Mortos vivos, mortos que caminham. Quanta gente com a sua vida espiritual morta. Quanta gente pelo pecado, pela desobediência a Deus, está com sua alma morta. Algumas doenças espirituais matam a alma. E eu gostaria de elencar 3 doenças espirituais que São Rafael precisa nos curar a todos. A primeira doença espiritual é a preguiça. Nós, católicos, temos uma imensa preguiça espiritual. Por isso o Papa Francisco fala tanto de uma igreja em saída, que muitos não entendem, que muitos não compreendem o que ele quis dizer. A igreja em saída é uma igreja em chave missionária, é uma igreja que não se contenta em reunir nesta igreja de Jacobina 500 pessoas, quando a população desta cidade é 80 mil. Uma igreja em saída é uma igreja que não se contenta em conservar o que tem do ponto de vista espiritual, mas é uma igreja que se lança às águas mais profundas, começando pela evangelização da nossa casa. Às vezes, nós queremos evangelizar a China, a Índia, um país asiático, e não queremos evangelizar a nossa casa. Porque a Índia, ou este país distante, a China, está impossível para nós. E nós não queremos evangelizar o possível, que é ao nosso lado. Evangelizar com atitudes, evangelizar com testemunho, se preciso, usando palavras, como dizia Santo Antônio. A preguiça espiritual nos leva a não rezar,
A preguiça espiritual nos leva a não colocar Deus e suas coisas e o seu reino como prioridade na nossa vida. A preguiça espiritual nos leva a encontrar 1001 desculpas para não seguirmos o Senhor. A segunda doença é o egoísmo. O egoísmo que me faz ponto de referência da humanidade. O egoísmo que realiza não a mudança copernicana, que retirou do centro do universo a Terra, mas que nos coloca no centro do universo e tudo gira ao nosso redor, das minhas ideias, do meu jeito de pensar, até do meu lugar de sentar na igreja. O egoísmo mata a vida espiritual, porque não me faz viver o centro do Evangelho, que é o amor ao outro, o amor a outra pessoa que está na nossa vida, que cruza o nosso caminho. E por último, amados irmãos e irmãs, a pior de todas as doenças, que talvez vocês não vão concordar comigo quando eu anunciá-la. A doença pior de todas é a falta de fé, o ateísmo. E cada um de nós, até o padre, carrega no próprio coração sementes de ateísmo, porque nós somos filhos do nosso tempo. Nenhum ser humano é uma ilha, nos ensinam os filósofos contemporâneos. Nós estamos inseridos no mundo ateu e, querendo ou não, nós carregamos atitudes ateias. Nós carregamos sementes do ateísmo na nossa vida, no nosso modo de crer. Claro que não chegamos, e por isso estamos aqui, não chegamos à loucura de rejeitar completamente a Deus. Mas às vezes nós desconfiamos de Deus. Às vezes não damos as costas a Deus, mas não lhe damos a mesma atenção. Às vezes não chegamos a desacreditar completamente de sua ação, mas nos perguntamos: se Deus é bom, por que os males no mundo? E nós carregamos em nós estas perguntas que inquietam e que deveriam nos levar à oração, porque essa resposta nós só iremos obter olhando para a cruz e compreendendo o mistério do mal que carrega em si um germe de bondade e de felicidade. Se Deus não pudesse tirar um bem de um mal, Ele não permitiria o mal. E de todos os males, o maior mal que a humanidade fez, Deus tirou deste mal a coisa mais bela: matar a Deus. A humanidade matou a Deus, e desta morte Deus deu a salvação ao mundo. Que São Rafael cuide de nossa alma e nos cure do egoísmo, do ateísmo e da preguiça espiritual. Que São Miguel nos proteja e nos faça compreender que somente Deus é Deus e que tudo além de Deus não é Deus, é criatura. E que todos os santos anjos do céu nos protejam no caminho. Se nós pudéssemos enxergar o mundo da fé, o mundo invisível, nós seríamos muito mais gratos a Deus, porque Deus está sempre nos circundando com os seus anjos, nos protegendo e nos levando para o céu. Porque a pessoa mais interessada na nossa salvação é Deus. E Deus não medirá esforços para nos salvar, nem mesmo enviando os seus anjos para nos proteger. São Miguel, rogai por nós.
São Gabriel, São Rafael. Apresentemos, irmãos e irmãs, as nossas preces, os nossos pedidos